Que Deus abençoe. Lucas 9, 62. Diz assim: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Pai, eis aí a tua palavra, Senhor. Deus, na mesma diz que o Senhor zela por ela, Senhor. Deus, e que ela cumpra o seu papel. Cumpra, Senhor, o papel de acessar os corações, de trabalhar, Senhor, no entendimento, ó Pai, dos seus filhos. Pai, que se o Senhor trouxe ela para este dia, porque a igreja tem a necessidade de ouvi-la, Senhor. Deus, e que o Senhor realize aquilo que o Senhor quer neste lugar. Qualquer artimanha de Satanás seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu sou o teu vaso. Um vaso pequeno, um vaso de barro, mas eu sou o teu, Senhor. E usa-me, Senhor, como o Senhor queres. Que, Senhor, saia o Jonathan, Senhor, mas o teu Espírito Santo esteja agindo. Que saia, Senhor, todo eu, mas que o teu Espírito Santo esteja falando e ministrando nos corações, em nome de Jesus. Em Lucas 9, inicia no verso 57, Jesus conversando com alguns homens que estavam o seguindo, e eu vou ler e vou explicar para vocês, para a gente conseguir introduzir essa mensagem. No 57 diz assim: E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou e disse: Deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para você que não sabe, o arado é uma peça para preparar a terra para o agricultor vir plantar e aquela terra ser fértil, ter uma terra saudável, ser uma terra preparada para que tenha um bom crescimento aquilo que ele vai plantar ali, certo? E quando o Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus, é porque ele está dizendo que você mete a mão na função, você mete a mão no objeto para executar, mas você não vai executar da melhor maneira, porque você está olhando para trás. E quando você olha para trás, o que era para ser reto e direto, vai ficar torto. Eu lembro que eu ministrei isso aqui num sábado, Vanessa está aí? No sábado, no alinhamento pedagógico com o pessoal do Harakid, e essa ministração veio batendo no meu coração. O Senhor está cansado das nossas desculpas. O Senhor está cansado de nós colocarmos à disposição: pode contar comigo, Senhor, faz outra vez, Senhor. E quando o Senhor quer fazer, nós saímos fora. O Senhor está cansado, irmãos. Eu digo isso porque o Senhor falou isso comigo. Até quando tu ocuparás o teu tempo mais com finanças do que comigo? Até quando tudo será prioridade e eu serei segundo plano? A mensagem esta noite, eu até conversei com o pastor Ivani mais cedo, eu falei, eu queria muito dizer que Deus te dê a chave do carro, que Deus te dê a casa própria, mas a mensagem desta noite é: para! Prioridade! Não é que você não tenha tempo, você não tem prioridade.
Priorize o Senhor e você vai ver se as suas finanças não vai bem. Você vai ver que a sua família não vai bem. Você vai ver que a sua casa vai andar bem. Porque Ele tem que ser prioridade. Um pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos foi perguntado em uma entrevista da seguinte maneira: pastor, quantas horas você ora por dia? Ele respondeu ao entrevistador: eu oro 8 horas por dia. Mas pastor, com uma igreja com tantos membros, você consegue orar 8 horas por dia? Sim. E os problemas? E os gabinetes? Querido, é exatamente por isso que eu oro 8 horas por dia. Porque quando eu coloco a oração em prática, eu estou chamando o Senhor para ser a prioridade. E se Ele é a prioridade na minha vida e na minha igreja, os problemas já vão ser resolvidos. Os problemas não serão a minha prioridade. A minha prioridade será quem pode resolvê-los. Coloque o Senhor como prioridade. E os problemas, tenha certeza que Ele vai te instruir para você resolver. O Senhor não quer que nós colocamos a mão no arado e olhamos para trás, porque a obra dele é perfeita. E se nós nos colocamos à brecha para colocar a mão no arado e executar, precisamos fazer com perfeição. E se olhamos para trás, não será perfeito. E através desse olhar para trás, o Senhor trabalhou na minha mente que muitas vezes nós nos colocamos à disposição porque saímos do mundo, uns saíram da vida errada, cada um saiu de um lugar e em um momento o Espírito Santo trabalhou no coração e o aceitou e disse: eis-me aqui. Aí você diz: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. Eu quero pôr a mão no arado, eu quero preparar a terra para que o Senhor plante. Mas só que você está preparando a terra e está pensando como o povo do Egito: as cebolas do Egito. Antigamente. Como era lá no passado. Que momento bom que eu vivi. E o Senhor está dizendo: o passado ficou para trás. Pare de viver no passado e viva o novo comigo. Não, você não entendeu. Deixe de viver o passado e viva o novo comigo. Diga para o seu irmão: você não tem tempo? Ou ele não é a sua prioridade? Essa é a desculpa mais barata diante das exigências da eternidade. Nós sempre colocamos diversas coisas no lugar do que seria Deus. Eu digo de mim, eu já coloquei diversas coisas no lugar que deveria ser Deus. E o Senhor começou a me trazer à memória: será que se eu estivesse aí, esse problema não seria mais fácil de resolver? Será que se eu estivesse aí, toda a tua família já não teria sido salva? Será que se eu estivesse aí, eu sei, irmãos, a palavra é dura. Eu falei: Senhor, eu não quero falar sobre isso, eu vou falar sobre a Páscoa. Senhor, eu não quero falar sobre isso, vou falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Senhor, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar da multiplicação dos peixes. Irmãos, eu peguei todos os outros textos, escrevia e não completava. Aí eu peguei aqui, o Senhor me deu um esboço de 3 páginas, não sei se eu vou ter tempo para isso. Mas eu fui escrevendo e o Senhor, é isso. Eu posso contar com você nessa ministração? Então pergunte para o seu irmão do lado: e se Deus pedir o teu emprego hoje? E se Deus pedir a sua empresa hoje? E se Deus pedir a sua família hoje? Você vai continuar com a mão no arado? Ou vai olhar para trás? Certa feita, um homem chamado Jó tinha tudo: família, casa, riqueza. Satanás viu que o Senhor dava tudo a ele
e foi questionar o pai. E o pai disse que ele era um homem fiel e que poderia tocar nas coisas, só não poderia tocar na alma dele. Tudo foi arrancado de Jó, mas só uma coisa que não foi: a presença. E se Deus pedir tudo isso que eu falei com você, a presença vai junto? É engraçado, eu acho que eu já falei isso com o Adriano. Eu li um livro chamado O Deus que Destrói Sonhos. Li e reli 2 vezes. E na capa tem um sorvete caído no chão. E a minha pergunta para você essa noite, parece engraçada, mas não é: e se Deus derrubar o seu sorvete hoje, você vai ficar igual uma criança birrenta, ou você vai se posicionar e entender que aquele que derrubou, Ele pode te dar muito mais? Com Ele você alcança muito mais, você consegue ir muito mais longe. Irmãos, tem muito crente lidando com Deus como se fosse uma criança chorona. Se o Senhor não der, eu não te amo mais. Se o Senhor não fizer, eu não te quero mais. Eu não vou mais. Se alguém olhar de cara feia, eu não entro mais ali. Maturidade. Maturidade, irmãos. Em Lucas 9:57 diz que aconteceu que eles indo no caminho, um disse para o Senhor o quê? Seguir-te-ei por onde quer que fores. Primeira coisa que nós iremos tratar essa noite: decisão. Este homem estava decidido a seguir o Senhor. Este homem estava voltado a seguir o Senhor. Este homem estava entendendo para o que o Senhor havia chamado. Aí o Senhor responde a ele: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu interpretei da seguinte forma, irmãos: ei, querido, tu quer me seguir, mas entenda, não será fácil, terá dificuldade. Eu não tenho paradeiro, porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Aonde eu estiver aqui na terra, eu ainda não sei, eu vou aonde o meu Pai me ordena. E se tu quiser me seguir, entenda que será difícil. E Ele nunca prometeu facilidade. O povo do século 21 está muito acostumado com uma teoria da prosperidade, está muito acostumado com a teoria da Xuxa. Você sabe qual é a teoria da Xuxa? Pergunta ao teu irmão: qual é a teoria da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. É a teoria da Xuxa. A teoria da Xuxa não... Anote isso aí, ó, o Adriano está rindo aí. A teoria da Xuxa não se aplica para nós. Porque o Senhor que ela diz que é o cara lá de cima que vai dar para ela, eu tenho certeza que não é o meu Deus. Porque o meu Senhor, Ele não dá com facilidade. Ele nos prepara para receber coisas. Porque a prioridade do nosso Senhor nunca foi nos dar coisa. A prioridade do nosso Senhor é nos preparar para a adoração dEle. Se a casa estiver próspera, ok. Se a casa não estiver, ok. O que Ele quer é a nossa adoração. As demais coisas vos serão acrescentadas. Não é a nossa prioridade. Aí o outro disse assim, ó, ou melhor, ele disse para o outro, porque é de costume, o pastor Ivani vai poder confirmar isso, é de costume o pastor falar assim, ó: e com quem eu posso contar aqui? Aí como é que acontece, pastor? Uma manada, né? Eu! E na hora do vamos ver? Ninguém, né? Aí esse outro aqui, o Senhor não espera ele ir junto. Eu também quero... Não. E você? Segue-me. Segue-me. E ele respondeu: Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar o meu... Ih, a igreja foi embora. Deixa que primeiro eu vá enterrar o meu... Ah não, vocês estão no shopping. Deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai.
Aí nós já notamos duas coisas: indecisão e falta de fé. Porque se você analisar uns textos antes, o Senhor faz milagres, o Senhor ressuscita mortos, o Senhor faz diversas coisas. Esse homem, ele está tão indeciso e tão com falta de fé, que ele poderia se tornar para o Senhor e falar assim, ó: Senhor, eu te seguirei, mas faça um milagre na minha casa. O meu pai morreu, ressuscita ele. Ele não conhecia quem ele estava seguindo, por isso a indecisão entrou no coração dele. E quanto de nós não conhecemos a quem seguimos? Eu posso ouvir um glória a Deus? Pergunte para o seu irmão: você conhece o Deus que segue? A indecisão não pode fazer parte das nossas vidas. Quantas vezes o Senhor pede: segue-me, faça isso, faça aquilo, e quantos de nós colocam empecilho para executar aquilo? Mas Senhor, eu vou acordar tão cedo, eu vou fazer tal coisa, o meu trabalho é até às 10, e não sei o quê. Todos nós já colocamos um empecilho. Aí sabe por que nós trabalhamos até às 10? Nós precisamos desdobrar para as nossas finanças se alongar, porque o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, não é a nossa prioridade. Porque quando Ele é a nossa prioridade, nós não precisamos fazer isso, porque Ele supre. Porque Ele supre. Eu vou aproveitar que minha mãe está ali, ela não vai me deixar mentir. Na minha infância, fala bem breve, na minha infância, nós passamos muita dificuldade, eu e minha mãe, muita dificuldade mesmo. Nunca passamos fome, mas passamos dificuldade demais. Pensa numa vida difícil. Era a minha. Quando o Adriano conta o testemunho dele, eu lembro logo do meu. Era o biscoito de traquinas, tinha que durar para o mês todo. Um biscoito. Mas a provisão de Deus sempre vinha sobre a nossa casa. Porque eu me recordo de quantas vezes eu acordei e minha mãe estava orando. Eu me recordo de quantas vezes eu não entendia e ela estava falando assim, ó: Deus vai fazer, vamos aguardar que o Senhor vai fazer, o Senhor vai prover, o Senhor vai mandar. Irmãos, e o Senhor mandava. O Senhor mandava. E não foi por conta de nada disso que eu me tornei contra o Senhor. Senhor, olha aí minha família como está. Não. Quanto mais eu vi o Senhor trazendo a provisão, mesmo que pouco era, eu falava: Senhor, Tu és o Deus da minha casa, Tu és o Deus da minha família. Muito obrigado por não nos desamparar, muito obrigado por estar conosco. Eu estava parado fazendo essa ministração e o Senhor me trouxe à memória de quantas pessoas na minha família se formaram academicamente. Sabe quantas? Pergunta quantas? Nenhuma. E o Senhor trouxe à minha memória. Sabe por quê? Para que eu estivesse ministrando isso aqui, eu fiz um questionamento muito forte para o Senhor. Eu sentei e falei: Senhor, eu queria ter um exemplo de pai. Eu nunca pedi ao Senhor que meu pai fosse um engenheiro, um médico, não. Eu sempre pedi ao Senhor: Senhor, eu queria que meu pai fosse um homem de Deus. Eu queria que meu pai fosse um cara que falasse: filho, o caminho que eu trilhei, tu vai trilhar mais longe ainda no Senhor. Mas eu não tive isso, irmãos. E eu estava questionando o Senhor: poxa Deus, por que não? Por que o Senhor não fez isso? E o Senhor falou, sabe o que para mim? Não foi profeta que veio caminhando, não foi em congresso estrondante. O Senhor veio no meu ouvido, eu chorando com Ele, falando, e falou assim, ó: ingrato.
Lembra que eu não te desamparei desde o ventre da tua mãe? Eu te prometi uma paternidade muito melhor. Eu fiz coisas muito maiores na tua vida. Aí eu entendi que as desculpas não podem me afastar do propósito. As desculpas não podem me afastar da promessa. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. Eu não posso ter dois pensamentos, eu não posso dividir meu coração. Me perdoe. Já viu quando você está orando e a lágrima faz aquele reverso? Aí o Senhor, é verdade. Só para descontrair. Eu falei, Senhor, é verdade. Suguei a lágrima de volta. E o Senhor falou, eu sempre estive contigo, nunca te desamparei. Eu estava lá na ADM tratando uns assuntos junto com o Adriano e o Xande, e estava ministrando aqui a Gabi, né? Gabi, numa quarta-feira, a gente tratando uns assuntos lá, e eu escutando ela falando, que é semeando com lágrimas e colhendo com alegria. E eu estava até comentando, a gente estava comentando lá, que palavra, o Senhor trazendo a memória de quando eu conheci a minha esposa e Ele fez um milagre na minha vida. 2 milagres. Primeiro, me dá uma beleza daquela, já é o primeiro. Mas o outro milagre foi que, irmãos, tudo no meu casamento foi provisão do Senhor. E no momento que eu mais precisava financeiramente trabalhar, foi o momento que o Senhor mais me usou para pregar. Eu me recordo que todo esse período que eu estava no preparativo do casamento, foi os períodos que o pastor mais me escalava para estar aqui pregando. E eu falando, eu lembro das ministrações porque o Senhor me trouxe a memória. Eu falando, o Senhor é o teu melhor amigo, o Senhor é o Deus que provê, o Senhor é... E os boletos tudo vencendo. Tudo vencendo. Mas eu continuei, o Senhor é o teu melhor amigo, leve o teu pensamento para o alto, lute como uma águia. E tudo, contadinho. Mas só que eu não questionei. Eu continuei fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu entendi o siga-me, e eu segui. E eu falei, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, eu sei que o Senhor vai fazer a provisão. Eu sei. E alguém já deve ter escutado aqui eu falando sobre isso. Chegou nos últimos momentos, as finanças já estavam contadinhas. Faltava uma coisa. O fotógrafo. E a esposa ficou como? Que era noiva na época. Pelo amor de Deus, a gente precisa registrar esse casamento e não sei o que. Aí eu, calma. O Senhor vai prover. Vamos continuar fazendo a nossa parte. E o Senhor vai prover. E eu continuei. Ministração, oração, trabalhando. Continuei na obra. E apertando. Como é que tá as coisas lá? Tá tudo bem. Até certa feita, o Senhor enviou um amigo, Jonathan. O Senhor me direcionou porque eu preciso te ajudar. Sem falar com ninguém. O Senhor me enviou porque eu preciso te ajudar. Me ajudar? De que maneira? O Senhor pediu para eu ofertar na sua vida o valor X, me passe seu Pix. Irmãos, pasme, era o valor de entrada do fotógrafo. Sem R$1 a menos, nem um a mais. Ele passou para mim, eu passei para o fotógrafo. Eu mandei mensagem para ela, está garantido, fotógrafo nós vamos ter. Mas e o resto? Para terminar de pagar? Ainda não tinha. Aí o que o Senhor fez? Nós viemos para o culto, a vida continuando normal, continuando agindo nos padrões do Senhor. Ele usa um casal, vem cá, eu quero conversar com vocês, no final do culto. Eu, pelo amor de Deus, vem bomba por aí. Quero conversar com vocês, não sai sem conversar. Eu, eita Jesus, lá vem bomba. O casal sentou com a gente e falou assim, eu não sei no que nós podemos ajudar. Eu não quero dar móveis para vocês. Eu não quero dar viagem, nada disso. Eu quero dar valor. Eu quero ajudar vocês com valor. E eu vou ajudar vocês dessa forma, com valor tal. Pasmem novamente.
Era o valor que nós precisávamos para completar o fotógrafo. Não deixe as desculpas te afastar do propósito. Porque quando você faz o propósito do Senhor, quando você cumpre o que o Senhor te chamou, Ele se responsabiliza pelas demais coisas. Ele se responsabiliza em cumprir as promessas. Ele se responsabiliza em cumprir as coisas. Tenha tempo para o Senhor. Desacelere e tenha tempo para Deus. Aí você pode ter dito assim: eu não segui pelo propósito, porque eu já tentei de tudo. Eu já tentei para mídia, eu já tentei pregar, eu já tentei para isso, eu já tentei ser músico, eu já tentei ser tecladista, mas eu já vi que eu não dou certo em nada. Aí o Senhor falou comigo: são esses que dão essas desculpas, que já tentou de tudo, que quando uma enfermidade vem, ele gasta o que não tem, ele compra remédio caríssimo, ele pega emprestado, ele vende carro, faz rifa, faz tudo, e não se limita para tentar resolver o problema. Mas aí quando é para trabalhar na minha casa e para mim, a desculpa é sempre: eu já tentei tudo, não vou tentar de novo, não vou tentar mais. E utilizando da fala do louvor, faz outra vez você. Tente novamente. Deixe o problema. E tenha diálogo com quem pode resolvê-lo. Você não tentou falar com quem pode fazer. Diga para o seu irmão: você não tentou falar com quem pode te direcionar. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Só para encaixar ela aqui, porque eu queria pregar sobre ela. Eu falei: Senhor, eu vou colocar ela aqui. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Só alguns. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tentou de tudo. Ela poderia desistir, 12 anos. Ela poderia desistir. Não, eu já sei que eu vou morrer, eu já sei que não tem mais jeito para mim, eu já sei, a minha família já está bagunçada, meu filho está perdidão, está tudo bagunçado. Ela poderia também desistir, ela poderia. Mas para você que pensou nisso, em desistir, eu tenho uma resposta para você. Diga para o seu irmão: Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma resposta para você. Porque quando ela ouviu em um homem que veio do céu, que poderia curá-la, ela não pensou duas vezes. Se o médico não resolveu, se os remédios não resolveram, se as minhas finanças e poder aquisitivo não resolveu, Ele poderá resolver. Eu não o conheço, mas eu sei que Ele tudo pode. Se você pensou em desistir, pensou no passado, eu vou ter que largar o passado para... Ele é muito maior, Ele é muito melhor do que o passado, Ele é muito maior e melhor do que nós temos hoje. O pastor Ivani estava aqui, ministrando a oração e falando: Senhor, quero viver mais de Ti. E quem essa noite está disponível para viver mais do Senhor? Toca na orla dele essa noite. Prioriza Ele essa noite. Segue-o sem colocar desculpa. Senhor, primeiro eu faço isso para depois eu ir contigo. Segue-o sem colocar desculpa. E tu verás a tua vida transformada. Não, você não entendeu. Você verá a tua vida transformada. É só colocar o Senhor. Em Lucas 17:32 diz assim, ó: lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. E o tema da nossa mensagem é o quê? O tema da nossa mensagem é o quê?
vocês estão com a cola aqui, né? Por isso que eu pensei, esse povo não gravou isso não. Não olhe para trás. E o maior, ou melhor, o pior exemplo que nós tivemos disso foi a mulher de Ló. Uma mulher que servia a Deus, juntamente com a sua família, numa terra bagunçada. A casa dela era um lugar de Deus, e o Senhor, por misericórdia, os retirou de lá, porque ia acabar com aquele lugar. E então, uma das coisas que o Senhor falou é o quê? Não olhe para trás. Ló firmemente seguiu. E pela cultura, o homem andava na frente, por isso que vem o ditado de atrás de um grande homem tem uma grande mulher. É porque pela cultura o homem sempre andava à frente e a mulher vinha atrás. Ele não ia olhar para trás ainda, cadê ela? Não, ele seguiu para frente, ele continuou seguindo. E ela lembrou, minha cidadezinha, o que o Senhor fazia lá, o bailão, a discoteca para o pessoal que é mais antigo, quando eu escutava isso, quando eu ia para isso, olha quando eu fazia aquilo. E o Senhor diz, não olhe para trás. Não olhe para trás. E o Senhor nos advertiu 2 vezes com isso. Primeiro, para colocar a mão do arado, você não pode olhar para trás, porque a obra precisa ser feita com perfeição. E segundo, por obediência, não olhe para trás, porque quando você olha para trás, o propósito se perde. Eu vou repetir isso aqui. Primeiro, quando você coloca a mão no arado, você não pode olhar para trás. E segundo, quando você quer seguir o propósito com obediência, você não pode olhar para trás. O Senhor é bem exato nisso. E a advertência dele é: nós não podemos ter saudade do passado. O povo no Egito, eles andaram por 40 anos no deserto. Porque todas as vezes que eles não tinham o que eles queriam, eles questionavam o Senhor. O mesmo Senhor que deu coluna de fogo para esquentá-los, o mesmo Senhor que deu a nuvem durante o sol. E eles sempre lembravam, no Egito nós não passávamos por isso. No Egito nós tínhamos as cebolas. No Egito nós tínhamos uma alimentação melhor. Mas eles não sabiam da terra preparada que o Senhor tinha para eles. É por isso que eles questionavam. Então eu quero te dizer esta noite, pare de questionar e faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Pare de questionar e faça aquilo que o Senhor chamou para fazer. Diga para o seu irmão, qual é o seu questionamento? O Senhor, Ele faz as coisas certas no tempo certo. Um dos motivos por questionarmos o Senhor é porque o propósito não acontece quando nós queremos. Mas entenda uma coisa, querido, o Senhor nos prepara para o momento certo. E quando o tempo e o propósito se encontram, ninguém dirá que o sonho é mentira. Eu vou te explicar. Você lembra de José? Você lembra de José? Rejeitado pelos irmãos, ele era muito querido pelo seu pai, mas ele era rejeitado pelos seus irmãos. Ele poderia falar, Senhor, mas eu sou fiel a Ti, por que eles me perseguem tanto? Por que o Senhor deixa isso? É porque há situações que nos empurram ao propósito. Então não questione a adversidade que você está vivendo, não questione o problema que você está vivendo, porque o Senhor usa de qualquer coisa para te empurrar para o propósito. E não foi assim? Os irmãos rejeitaram ele, venderam ele, foi parar no Egito, virou escravo no Egito, e depois, governador. Aí eu me recordo do sonho de José, quando ele via os irmãos, na figura daqueles molhos, se prostrando diante dele. Por que razão?
Porque no tempo certo, todos dirão, realmente, o sonho que Deus tinha para ele não era mentira. Diga para o seu irmão, o sonho de Deus não é mentira. Acontecerá no tempo certo. Eu anotei uma frase muito importante para mim, que eu carrego ela um bom tempo na minha vida. E ela é assim: apaixonar-se é fácil, permanecer no amor, este é o desafio. Porque nós nos emocionamos de domingo a domingo aqui na igreja, dizendo que Deus é a maior coisa que nós temos na nossa vida, que Deus é o melhor que nós temos. Irmãos, nós precisamos não somente falar, mas viver isso. Nós precisamos viver isso. Já estou caminhando para terminar. Muitas vezes nós usamos a desculpa para não cumprir o propósito da seguinte questão: ninguém me ajuda, eu não tenho talento, eu não vou conseguir, eu sou incapaz, eu sou o problema, eu sou o patinho feio. E é você que o Senhor quer usar. É os improváveis que o Senhor quer usar. É aquele que ninguém dá nada que o Senhor quer cumprir o propósito. Você lembra do pesado de língua? Criado pelos egípcios? Foi através dele que o Senhor cumpriu o propósito de libertar o povo de Israel. Você lembra do maluco, na visão do povo, que construiu uma arca? Foi através dele que o Senhor queria cumprir o propósito. Você lembra do cuidador de ovelhas, que era desprezado pelos seus irmãos? Foi através dele, ou melhor, foi ele, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Homens que não desprezaram o propósito do Senhor. Homens que entenderam o chamado do Senhor. Colocou a mão no arado e não olhou para trás. Seguiu firmemente o caminho de retidão do Senhor. Se coloque de pé. Pergunte para o seu irmão: você veio só olhar? Ou vai deixar as desculpas para viver o propósito? Não, repita isso. Você veio só olhar? Ou você vai deixar a desculpa para viver o propósito? A faculdade não pode ser mais importante do que o Senhor. O nosso trabalho não pode ser mais importante do que o Senhor. A família é muito importante, mas a prioridade precisa ser o nosso Senhor. Porque quando nós priorizamos o nosso Senhor, Ele nos instrui como iremos direcionar a nossa família. E se você porventura, o Ministério de Louvor pode se posicionar. E se você porventura deixou as coisas do mundo aprisionar o seu tempo e a prioridade deixou de ser Deus, você comece a refletir. O que realmente precisa ser uma prioridade na sua vida?